O turismo no Brasil vem crescendo ano a ano. É gente que vem de fora ou circula por aqui mesmo, se aventurando em um país repleto de destinos interessantes para todos os gostos e idades. Um país que está descobrindo também as maravilhas do turismo comunitário. Para muita gente, não basta conhecer um lugar diferente, apreciar a paisagem, comer um prato típico. É preciso ter um contato mais próximo com os moradores da região, com a comunidade local. No programa de hoje você vai ver alguns exemplos bem interessantes do que está sendo chamado de turismo comunitário. Da capital federal, ela acompanha a movimentação das comunidades que organizam por conta própria roteiros turísticos em todo o Brasil. Kátia Silva se especializou em turismo comunitário. A gente percebe que estas experiências atendem hoje uma demanda, tanto do mercado nacional quanto do mercado internacional, de um turista ou de um visitante que não quer apenas ser espectador, né, ou apenas viver as paisagens, mas quer ter também um intercâmbio e uma vivência e uma experiência, né, que estas iniciativas, né, permitem serem vivenciadas. De olho nesse mercado, o Ministério selecionou os mais importantes projetos de turismo comunitário no Brasil. Neste edital foram apresentados em torno de 500 projetos, dos quais nós selecionamos 50 para apoiar e em diversas ações, né? Particularmente a qualificação do serviço, a promoção e divulgação desse serviço e o planejamento da atividade. E estas 50 experiências, elas estão distribuídas, né, em todas as regiões do país, em 19 estados brasileiros, né? Há uma concentração no Nordeste e no Sudeste, em função de que nestas regiões nós temos destinos turísticos mais consolidados, né? Um fluxo turístico maior e, ao mesmo tempo, mobilização da sociedade civil e das próprias organizações não governamentais mais consolidadas. Fundação Casa Grande, né, Nova Olinda, no Cariri, no Ceará, é um exemplo assim bem paradigmático de como que uma atividade de organização da comunidade relacionada à cultura se transforma em um atrativo turístico. Nova Olinda, sertão do Ceará. Esta cidade de 13 mil habitantes entrou no mapa do turismo nacional por abrigar a memória do homem Cariri. Seja bem-vindo à Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. Pode entrar. A gente vem fazendo pesquisas, né, com esse material encontrado, escavações dos sítios arqueológicos e cada vez mais encontrando esse material deixado pelos índios, e daí a gente vai poder descobrir mais sobre as histórias dos nossos ancestrais. Foram os primeiros homens que habitaram aqui a nossa região. Aos 13 anos, Iedo é diretor do Memorial do Homem Cariri, um museu que resgata lendas e expõe objetos de barro e ferramentas de pedras da tribo que habitava a Chapada do Araripe. Ele é mais um garoto prodígio, como dezenas que passaram pela Fundação Casa Grande. A entidade foi criada há quase 20 anos pelo casal de músicos Allenberg e Rosiane, representantes oficiais do projeto, mas hoje é administrada por um jovem da primeira geração. Olha, vendo o que foi a casa antes, né, quando a casa foi abandonada, eu cheguei a ver na minha infância, a casa abandonada, né? Eu não imaginava que chegasse a isso, né? Mas foi acontecendo naturalmente,
né? Começou só aqui, esse prédio aqui que hoje é o memorial. E de acordo com a necessidade, as coisas foram fluindo, foram acontecendo, né? Foi tomada praticamente por crianças e as atividades elas foram surgindo, né? Foi surgindo atividade de rádio, de teatro, de museu, de comunicação e surgiu o que é hoje a Fundação, esse trabalho que nós desenvolvemos na área de formação de jovens do sertão. E o turismo foi uma consequência, né? As pessoas queriam ver o que estava acontecendo aqui e daí resultou no que é hoje a Fundação Casa Grande. A Fundação Casa Grande, a base dela é formada, assim, a engrenagem dessa grande, as catracas dessa grande engrenagem são crianças e jovens, né? Aqui nós não temos idade para entrar, nem tem idade para sair, nem é o pai que traz, eles vêm e trazem os pais depois. Boa tarde, amiguinhos, amiguinhas, acaba de entrar mais uma vez o programa infantil Submarina Maré! Normalmente a primeira história que eu conto é a história da Casa Grande. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Assim, a Casa Grande, ela é uma casa, foi uma das primeiras casas de Nova Olinda, foi a primeira, e ela foi vendida em 1933 pela família Figueiras de Barbalha, e ela foi comprada pelo comerciante local, Neto Trajano, a promissória, um cabelo de bigode. Assim, normalmente quando eu falo essa parte, todo mundo ri. O museu é uma das atrações. A casa é bem maior. Oferece aulas de música, informática, teatro e tem um canal de TV. E uma estação de rádio. Boa tarde para você, Nova Olinda. Boa tarde para toda a região do Cariri. Projeto que encanta turistas como o fotógrafo Arthur Andrade. Ele veio de João Pessoa para visitar a Casa Grande mais uma vez. O projeto é apaixonante, né? Você chega e é atendido por uma criança de 5, 6 anos de idade que já passa informações a você que talvez pessoas até de uma certa idade da cidade não conseguem passar. Então isso é muito enriquecedor para a cidade. Todo ano é uma via sagra, né, que eu percorro aqui no Cariri. É da Casa Grande a festa de Santo Antônio em Barbalha. A gente tem que percorrer essa trilha da região do Cariri, subindo um pouco a serra, indo um pouco nas cachoeiras, nos banhos, que é sempre uma forma de reviver a história Cariri. Para o Ministério do Turismo, a Casa Grande é um exemplo de turismo de base comunitária. Experiência que os paulistas André Sterne e Éderon Marques quiseram ver de perto. Eles têm uma agência de viagens em São Paulo e preparam um roteiro que vai incluir Nova Olinda. Por que a Casa Grande é um ponto de turismo comunitário? Porque ela permite essa troca de experiências, de cultura, de vida, entre um visitante, né, e o pessoal local. E aqui é fundamental para isso, porque sem uma fundação, uma instituição que nem essa, você não consegue fazer isso, né? Éderon reconhece várias diferenças entre o turista comum e o comunitário. Segundo ele, enquanto o primeiro leva apenas fotografias e lembrancinhas, o turista que se envolve com a comunidade leva e traz conhecimentos, faz amigos e fica com saudade quando vai embora. A culinária local, são as histórias do lugar, que eles aos poucos também vão soltando pra gente. A gente no início, ambas as partes estão um pouco, né, se conhecendo. E em pouco tempo, isso é muito claro aqui, né, você fica bem à vontade, você está com outra relação de intimidade com os locais, vamos dizer assim, e você se sente também à vontade de contar as suas histórias. Durante a semana em que estiveram em Nova Olinda, os dois ficaram hospedados na casa da dona Irenice. Ela tem uma pousada domiciliar. Nos fundos do quintal, um puxadinho que tem as cores da Casa Grande foi construído para abrigar os turistas. Nova Olinda tem 12 pousadas domiciliares como esta da dona Irenice. 10 ficam na zona urbana e 2 na zona rural, mas todas seguem o mesmo padrão de cor e de móveis da Fundação. O objetivo é que todo mundo se sinta em casa, ou melhor, na Casa Grande. Um francês, né,
Dona Irenice guarda uma lembrança de cada hóspede. Ela mostra com orgulho este romance, escrito por um francês que ficou na casa dela. O livro tem um agradecimento a ela. O fóssil. Eu aprendo, é como se fosse o mundo dentro de minha casa, né? Eu conheço o mundo sem sair de casa. Eles vêm, me conhecem, traz a cultura dele, traz a história dele e conhece também um pouco da nossa. É melhor do que a internet. É melhor do que a internet, 1000 vezes. É tanto que eu nem olho a internet. Não preciso. Graças a Deus a gente tem essa experiência, essa troca de experiência. A Casa Grande também leva os turistas a descobrir outras atrações. O turismo que se faz aqui em Nova Olinda é ecologicamente correto. Ninguém precisa alugar um carro para conhecer a cidade. Aqui a gente pode fazer tudo a pé. Por isso, muita gente que vem à Casa Grande acaba saindo para visitar a casa de outras pessoas, como por exemplo o ateliê do seu Expedito Celeiro. Ele produz um artesanato de couro que levou a roupa do cangaço para as passarelas da moda. Uma arte que durante muito tempo era vista apenas por quem vivia aqui no Cariri. Vai visitar a Casa Grande, aí quando vai para a Casa Grande, volta, vem para aqui. Quando vem para aqui, vai para a Casa Grande. A gente faz uma parceria, sempre vem dando certo. Existe um interesse, né, do turista internacional por esse tipo de atividade ou por esse tipo de produto. Mas também hoje, com toda a diversificação da oferta turística e a visibilidade que essas experiências acabam obtendo, também existe um nicho, né, ou existe um segmento de visitantes nacionais que também se interessam pelos diferentes aspectos relacionados tanto ao ecoturismo, ao turismo rural, como o turismo de base comunitária realizado em um cenário urbano como o do Rio de Janeiro, que é o caso da ONG Morrinho, que surge, né, de uma brincadeira de crianças que reproduz uma maquete, né, e esta maquete, né, tem como principal modo de organizar essa maquete o próprio modo de vida da comunidade, né, e isto hoje é objeto de visitação. E é objeto de oferta turística, né, num destino como o Rio de Janeiro. Eles fazem a representação da maquete, né, com a representação da comunidade em uma maquete com tijolos coloridos, como se fosse um Lego, como se fosse uma brincadeira. É bastante lúdico, né, o produto turístico ofertado pelo Morrinho, e eles já obtiveram muita visibilidade expondo, né, estas maquetes em países como a Holanda, Alemanha, Espanha e alguns programas nacionais dos meios de comunicação locais, né? No Rio de Janeiro também tem um projeto que foi selecionado e ainda está em negociação para iniciar a execução, mas é uma experiência que permite a visitação no Cantagalo, né, agenda a visitação, e nesta visitação o turista pode vivenciar várias atividades ofertadas pela comunidade, como capoeira, apresentação artísticas relacionadas a samba de roda, e também a aquisição de souvenir, camisetas, todas com motivos, né, relacionados à cultura, né, do Morro do Cantagalo. Os projetos que o Ministério do Turismo, né, apoia e tenta fortalecer como turismo de base comunitária, ele se diferencia porque não é a comunidade que é visitada, e sim, né, produtos ou atividades ou modo de vida destas comunidades que são representados e que são valorizados e que podem ser objeto de intercâmbio entre o turista e as comunidades anfitriãs.
Um lugar isolado, onde só se chega de barco ou por trilha na mata. É aqui, na Praia do Aventureiro, na Ilha Grande, litoral sul do estado do Rio, que vive a comunidade caiçara. Já se foi o tempo em que os moradores viviam apenas da pesca e da lavoura. A cada ano, o turismo comunitário se fortalece como uma importante fonte de renda. Esse é um passeio que precisa começar no continente. Primeiro, o visitante tem que buscar orientação. Para saber quando é possível fazer a viagem e onde se hospedar, o interessado tem que vir até este centro de informações turísticas. É aqui que vai conversar com a gente para saber como funciona para ir até o aventureiro. Ele vai chegar aqui, ele vai pegar uma autorização de acesso ao camping da Praia do Aventureiro. Então, nesse documento está nome, RG, telefone, origem, o camping que ele escolhe aqui mesmo, o centro de informações, nessa relação que a gente tem aqui, tá? O período de permanência que ele vai ficar na praia e a embarcação condutora. A embarcação condutora ele vai pegar na estação Santa Luzia, no centro de Angra dos Reis. Ao chegar lá, ele vai receber uma pulseira para colocar no braço, tá? E vai chegar já no aventureiro com essa pulseira no braço. Hoje o translado de barco sai a R$100 ida e volta, mais a diária da hospedagem. Mas não faltam interessados. Átila é um deles. O jovem que mora no Rio não conhece a Ilha Grande. Além do contato com a natureza, busca mais. Valorizando a questão cultural sempre, né? Tem uma história, uma tradição que eu quero também poder conhecer. Até hoje, não há luz elétrica na comunidade, só geradores. Mas as tradições são mantidas, garante Neuzeli. Ela é professora, trabalha na Vila do Abraão, mas a família ainda está por lá e se beneficia do turismo. Hoje está mais fácil viver e conviver, porque antes, quando eu era criança e adolescente, nosso trabalho lá se resumia em roça e pesca. E eram tarefas árduas, extremamente árduas. Meus pais, meus avós, meus irmãos trabalharam muito, muito, muito. E hoje, com a chegada do turismo, eu vejo que a comunidade trabalha, sim, bastante, mas tem mais conforto, muito mais conforto. No meu tempo de criança, nós tínhamos fogão a lenha, hoje o pessoal tem fogão a gás. No meu tempo de criança, nós tínhamos um radinho, hoje a turma tem televisão, tem parabólica, enfim, tem mais conforto. Mas não perderam as próprias origens, né? Não perdemos a própria origem, porque continuamos comendo peixe com banana, fazendo peixe com banana. Ainda temos 11 roças na Praia do Aventureiro, rocinhas. Mas se você precisa de uma banana, você vai na roça. Você precisa de um aipim, você vai na roça. Ainda não perdemos nossas raízes, ainda somos caiçaras, sim. Durante os meses de alta temporada, a Ilha Grande recebe 20 mil turistas, segundo o Comitê de Defesa da Ilha, formado por moradores. No Aventureiro, são pelo menos 9 mil pessoas nesse período. A bióloga do parque diz que ali pode ser a primeira reserva de desenvolvimento sustentável da região sudeste. A ideia surgiu para resolver um impasse. Um grupo de trabalho da Secretaria Estadual do Ambiente estuda a questão. Esse impasse surgiu com a criação da Reserva Biológica da Praia do Sul em 81. Esse tipo de unidade de conservação não permite a permanência de pessoas nela, a não ser que para fins educativos ou de pesquisa. Mesmo assim com a autorização do órgão de ambiente do Estado. Então, o que acontece? Essa comunidade já existia na área da reserva, desde a sua criação, já existia há muito tempo. E aí, para resolver essa questão, a Secretaria Estadual do Ambiente, em 2008, formou um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho do Aventureiro, com o objetivo de discutir com a comunidade e, é claro, resguardadas as possibilidades legais, né, da exclusão dessa área, que corresponde a 3% da reserva, e uma posterior recategorização dessa área para um outro tipo de unidade de conservação que permita a permanência da comunidade caiçara ali. A sociedade civil participa desta discussão.
e busca o fortalecimento do turismo comunitário. Nos últimos 5 anos, constatou-se um aumento de 29% dos moradores envolvidos diretamente com o turismo. Além disso, 65% dos empreendimentos ligados ao turismo são de posse ou gestão de moradores nativos. Preparar o morador, do aventureiro, para trabalhar e lidar com o turismo significa dar a ele uma alternativa que ele felizmente encontrou para poder sair daquela questão de morar numa reserva biológica e poder, de uma maneira legal e competente, ele poder trabalhar com o turismo, agregando valor, ganhando renda, tendo trabalho e principalmente numa inclusão social, no modelo tão elitizado que a gente tem aqui na região de Angra dos Reis. É enorme o potencial de crescimento do turismo comunitário no Brasil, mas é preciso que os moradores se previnam da sanha de lucro de alguns empresários que exploram as comunidades. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog na internet. Até a próxima. Música